Brasília, a Procuradoria-Geral da República PGR pediu que presidente do Supremo Tribunal Federal STF, ministra Carmen Lúcia, suspenda a posse de uma suplente que, em junho deste ano, assumiu uma vaga na Câmara dos Deputados. O motivo: ela tem 2 condenações, das quais não pode mais recorrer, por improbidade administrativa e está com seus direitos políticos suspensos. Segundo a PGR, houve um ato ilegal por parte da Câmara, que, por sua vez, informou não ter sido comunicado da existência de motivos que impedissem a posse. Em 19 de junho, Euricelia Cardoso PPAP tomou posse em razão de uma licença de 120 dias do titular, o deputado Roberto Góes PDT e apartamento, mas, segundo a PGR, isso nunca deveria ter ocorrido, uma vez que ela sofreu 2 condenações já transitadas em julgado sem possibilidade de recurso em 13 de fevereiro e 29 de março do ano passado, suspendendo seus direitos políticos por 8 e 6 anos respectivamente. Os 2 casos foram julgados na Justiça Federal do Amapá e tratam de irregularidades na época em que foi prefeita de Laranjal do Jari, a 270 quilômetros de Macapá. Em um desses processos, ela foi responsabilizada por deixar de recolher as contribuições previdenciárias devidas pela prefeitura, além daquelas que deveriam ser retidas na fonte e relativas aos funcionários da administração municipal, no valor de R$ 7 milhões. A outra condenação se deu em razão de irregularidades num convênio de R$ 28,9 milhões firmado com o governo federal para a construção do sistema de abastecimento de água no município. Além disso, a PGR apontou que há contra ela mais 2 condenações em ações de improbidade suspendendo os direitos políticos por 4 anos, mas sem trânsito em julgado ainda. Há também uma condenação em ação penal na qual foi determinada a inabilitação para a função pública por 5 anos. Completam a lista de processos na Justiça Federal do Amapá 12 ações de improbidade e uma ação penal ainda não julgadas. Por fim, a PGR citou 4 processos no Tribunal de Contas da União TCU em que ela foi responsabilizada por irregularidades na administração da cidade. Destarte, resta patente a ilegalidade do ato praticado pela mesa diretora da Câmara dos Deputados e ofensa aos princípios da moralidade administrativa e do Estado Democrático de Direito. Por conseguinte, é imperiosa a anulação do ato de posse de Euricelia Cardoso como deputada federal, a fim de efetivar os referidos princípios e, assim, garantir a plena observância da Constituição da República, escreveu o vice-procurador-geral da República Luciano Maris Maia. Segundo Maia, o Ministério Público Federal MPF no Amapá expediu em 18 de junho uma recomendação para que a Prefeitura de Tartarugalzinho, a 230 quilômetros de Macapá, a exonerasse do cargo de confiança, e para que o Tribunal Regional Eleitoral TRE do Estado não concedesse diploma a Euricelia, impedindo assim sua posse na Câmara. De acordo com o relato da PGR, ela conseguiu ser empossada a usar uma certidão do TRE em que consta ter ficado com a 5ª suplência de sua coligação. Mas, segundo o vice-procurador-geral, esse documento não é suficiente para garantir o pleno exercício dos direitos políticos. Foi, nas palavras dele, uma manobra ardilosa da suplente, acompanhada de falta de fiscalização pela Câmara. No caso em exame, a mesa da Câmara dos Deputados faltou com seu dever de fiscalizar se as exigências constitucionais para a posse, como deputado federal, de determinado suplente foram devidamente preenchidas, afirmou Maia. A Câmara informou que, ao convocar um suplente, observa estritamente a ordem de suplência da lista divulgada pela Justiça Eleitoral, com base no resultado das eleições. Também disse que, no caso de Euricelia, não houve comunicado formal à Casa sobre a existência de impedimento para assunção do mandato. Por fim, informou que, se for provocada a se manifestar, o caso será analisado pela mesa diretora da Câmara. O Globo não conseguiu entrar em contato com Euricelia nem com advogados que a representam em processos judiciais. No lugar de Euricelia, a PGR pede que não seja convocado nenhum suplente. Na avaliação de Maia, licenças de até 120 dias,
Caso da tirada pelo deputado Roberto Góes, não exigem alguém para ficar no lugar. Só acima disso seria necessário chamar um substituto. O relator da ação no STF é o ministro Edson Fachin, mas como a corte está de recesso no mês de julho, caberá à presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia, decidir se aceita ou não o pedido liminar feito pela PGR.